Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Pai, nesse momento, entendendo, Pai, que o tempo está acabando. Estamos entendendo, Pai, que as coisas no mundo estão indo com uma velocidade muito rápida. Nós precisamos estar prontos. Precisamos conhecer a mensagem do terceiro anjo, que Ellen White viu, Pai, que pessoas vão levar essa mensagem no mundo inteiro, com o rosto resplandecendo de santa consagração, e que milhares vão se converter em um dia. Mas para que isso possa acontecer, Senhor, nós precisamos conhecer a mensagem primeiro. Então nos ensine, Pai amado, dia a dia, e que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos aqueles que Ellen White viu, que estavam pregando com poder e grande glória, Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos, e que o Senhor nos abençoe agora, abrindo nosso entendimento para as Escrituras e nos fazendo compreender todas as coisas. Rogamos essas bênçãos e te suplicamos no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Vamos dar início, ao capítulo 8 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. E hoje nós vamos já começar falando coisas assim, é um capítulo que é muito sério, muito solene, muito profundo. Então, ele já começa falando o seguinte, na página 119, se referindo aos sermões passados, ele fala assim: apresentamos evidências que nos mostram repetidas vezes que estamos vivenciando exatamente os eventos que trarão o fim do mundo. Um acúmulo de evidências está sendo apresentado com base na Bíblia e nas claras declarações do Senhor por meio dos testemunhos, indicando que agora é o tempo em que precisamos do único poder pelo qual a mensagem será dada ao mundo, a fim de salvar os que serão salvos da ruína que virá em decorrência dos eventos que estão à nossa volta. Irmãos, os perigos do fim do mundo que nos ameaçam, como perseguição, fatores externos, são e sempre serão muito pequenos em comparação com os perigos que pairam sobre cada indivíduo em sua própria experiência pessoal. Vamos trazer isso que foi dito lá em 93 para que agora aqui, em agosto de 2025, Veja só, recentemente nós vimos notícias no mundo do que está acontecendo em relação aos Estados Unidos e em relação à América do Sul, O que está acontecendo em alguns países aqui da América do Sul, essa relação entre os Estados Unidos e esses países daqui, Relações cada vez mais tensas, relações cada vez mais difíceis. E todos os sinais prenunciam um tempo de angústia realmente como nunca houve. As coisas estão acontecendo de uma forma em que o inimigo, ele quer, nós lemos em alguns capítulos atrás, que Satanás está fazendo de tudo, enquanto o povo de Deus dorme, Satanás está fazendo de tudo para que nós não tenhamos justiça nem misericórdia. Então, Satanás está fazendo de tudo para criar uma série de situações, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que é onde tem o maior número do povo de Deus ali. Então, ele está fazendo de tudo. O maior número dos guardadores dos mandamentos de Deus estão nesses países. Então, ele está criando várias situações para chegar a um ponto em que a nossa vida esteja cada vez mais difícil nesses últimos dias. Porém, queridos, por mais que esses eventos externos, esses fatores externos estejam acontecendo, existe um perigo extremamente maior do que Trump, extremamente maior do que Putin, extremamente maior do que uma bomba atômica. Qual é o grande problema que está pairando sobre cada pessoa? Veja só, o maior perigo relacionado com essa congregação e com o nosso povo em toda parte é não quererem enxergar as coisas que têm que ver com eles individualmente, dando maior atenção às coisas externas. Eles olharão mais para fatores externos e suas evidências do que cuidarão em garantir que estão em harmonia com Deus. Então, ele agora diz, eles acabam investigando essas coisas mais de forma teórica do que com o desejo de terem dentro de si um Cristo vivo, a fim de que todos esses eventos externos se tornem realidades vivas e que estejamos preparados para enfrentá-los no temor do Senhor, confiantes em sua salvação. Esse é o maior perigo, como disse, que ameaça essa congregação aqui. E podemos incluir neste grupo cada professo guardador do sábado ao redor do mundo. Vocês perceberam, queridos, onde está o maior perigo em relação a esses últimos dias para cada um de nós? O que está se passando dentro de nós. O que está lá dentro de nosso coração. E aqui eu quero já começar, queridos, com um texto muito forte que está em Gálatas. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim, graça a vós, quem quiser anotar aí, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre.
Amém. Verso 4 e 5, né? Perceba o seguinte, a Bíblia diz que Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, ou seja, uma troca. Para quê? Para nos livrar do presente século mal. Então, no livro Boas Novas aos Gálatas, ele diz o seguinte, o que é o presente século mal? Muitas vezes a gente pode olhar para o presente século mal e pensar, é o mundo, as coisas do mundo, né, as atratividades do mundo. Tudo bem, também se refere a isso. Porém, o texto principal vai na raiz do mundo. Qual é a raiz do mundo? Veja, será que o mundo, quando a Bíblia fala do mundo, a Bíblia está falando do planeta? Não. Porque, veja, de onde é que vêm os assassinatos? De onde é que vêm os adultérios? De onde é que vêm os roubos? Se você tirar todos os seres humanos do planeta Terra, o mundo ainda vai existir? O mundo que a Bíblia fala? Não. Então, o mundo que a Bíblia fala, as coisas que são contrárias a Deus, vem de onde Jesus diz: do coração procedem os maus desígnios, os assassinatos, os adultérios. Então, onde está, se você for analisar o raio-x do mundo, onde está o problema? Dentro do ser humano, no coração do ser humano. Então, isso significa que quando Jesus se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mal, onde está o presente século mal? Dentro do nosso coração. É isso que mancha o mundo. É isso que traz cada vez mais problemas para o mundo. E isso que a Bíblia chama de mundo de fato. Percebe? Porque o mundo nada mais é do que pessoas que têm um monte de coisas ruins em seu coração, que o seu coração é natural, e que agem segundo o seu coração natural, e que como várias pessoas estão ao seu redor também agindo segundo o seu coração natural, a Bíblia chama isso de mundo. Percebe? Esse é o presente século mal. Então, como é que eu sou livrado do presente século mal? Quando eu recebo um novo coração. Por isso que o Espírito de Profecia fala que nós podemos estar vivendo neste mundo, mas na atmosfera do céu. Percebe? É assim que nós somos livrados do presente século mal. Você não é livrado daqui do planeta, mas você vive numa atmosfera superior. Então, esse é o perigo. O grande perigo que nos rodeia está internamente, está dentro de nós. E nós vamos ver isso de forma muito forte. Nós vamos ver um texto da irmã White, onde a gente vai dissecar esse texto. E é assustador, queridos, quando nós vemos ali o que ela vai dizer. Mas veja só. Ele diz, é inútil andarmos nesses dias com os olhos fechados, alheios à situação à nossa volta. Não adianta permitirmos que a verdade de Deus desperte nossas expectativas, como inevitavelmente ela o fará, quanto aos eventos futuros, se mesmo com tudo isso, permitirmos que dificuldades em nosso próprio coração e vida impeçam que essas coisas tenham seu impacto positivo quando de fato vierem. Agir assim não nos trará nenhum benefício, certo? Ou seja, o que é que ele está dizendo? Lembra que nós já estudamos sobre o papado, sobre os Estados Unidos, sobre a perseguição futura, sobre o cenário todo no final. Mas aí ele está dizendo o seguinte, mas se você não permitir que essas coisas realmente tenham impacto na sua vida, não vai servir de nada. Porque você só vai ficar sabendo. Por exemplo, imagine, você está diante ali, imagine que você vai para o Japão, chega lá no Japão, vem um alerta de tsunami, você ouve o alarme. Se você ouve o alarme, ouve o som, aí você fica assim, eita, que alarme. Aí você fica com medo. Você fica ali, eita, isso aí vai acontecer mesmo? Vai acontecer. Mas veja, se você só ouve o alarme, mas você fica olhando para a onda ali, a onda começa a se formar, e você começa a olhar assim, rapaz, o negócio vai vir pesado, viu? Ora. Aí imagine que você começa a ver a onda vindo bem devagarzinho, bem devagarzinho, bem devagarzinho. Vamos supor que desse tempo de você aprender a nadar ainda. Se você tivesse tempo para aprender a nadar, e você está vendo que a onda está se formando cada vez mais forte, cada vez mais alta, o que você deve fazer? Se você crê realmente que a onda vai chegar ali, você vai fazer o quê? Você vai aprender a nadar. Então, não vai adiantar você ver o tsunami chegando e você sair até falando, ei, gente, tsunami, se você vai ficar na praia. Não adianta. Então, ou seja, o tsunami, que é o tempo de angústia, ele vai vir. Mas não adianta eu saber que o tempo de angústia vai vir se no meu dia a dia isso não me leva a ter uma profundidade com Cristo maior. Entende? Então, ou seja, eu não estou sabendo nadar. E aí, quando o tsunami vier, né, embora eu esteja ali, né, com a oportunidade de ter um salva-vidas, alguma coisa ali, pode ser que eu seja levado pelas ondas. Lembra lá em Jerusalém, que fala de um homem, né, no grande conflito, que quando teve o cerco, ele ficou ali 7 anos pregando, falando que Jerusalém ia ser destruída, que ia ser destruída, que ia ser destruída. E ele morreu junto, né, com aquele povo. Mas nós, queridos, nós não precisamos
né, esperar uma calamidade gigantesca para poder acordarmos. Nós já podemos estar prontos antes que ela venha. Essa é a vontade de Deus. Então, veja só. Ele vai citar, então, ele agora vai mostrar como se preparar para esses últimos eventos. E aí a gente vai começar a perceber que realmente a nossa natureza é muito maligna e que nós precisamos muito do Espírito Santo. Veja só coisas que nós vamos ver que vão tocar muito no nosso coração. Vão chamar realmente a uma mudança muito grande. Por quê? Olha o que Ellen White fala. Ele vai citar aqui a irmã White, que diz assim, ó, esse testemunho referente ao estabelecimento da igreja cristã nos é dado não apenas como uma porção da história sagrada, mas também como lição. Todos os que professam o nome de Cristo deveriam estar esperando, vigiando e orando com um só coração. Todas as diferenças deveriam ser colocadas de lado, e a unidade e o terno amor uns pelos outros permear o todo. Então nossas orações poderão ser juntas ao nosso Pai Celestial com fé forte e fervorosa. Então podemos esperar com paciência e esperança pelo cumprimento da promessa. Queridos, é muito importante orar pelo Espírito Santo só. Mas quanto mais pessoas começam a conhecer essa mensagem e percebem a importância de receber o Espírito Santo, o que é que Deus falou que nós devemos fazer? Começar a juntar o povo para começar a orar. Juntar as pessoas para começar a clamar pelo Espírito Santo. E as diferenças que haviam entre eles começaram a ser retiradas. Foi assim que os discípulos começaram a fazer. E aí, à medida que as diferenças eram tiradas, o que é que Deus ia fazendo? Deus ia derramando cada vez mais do Espírito sobre eles. Então isso é muito importante. Agora veja só, vamos continuar para a gente ver isso. Ele pergunta, em que momento entra essa palavra então? Porque essa palavra aqui, ó, então nossas orações poderão ascender. Ou seja, em que momento? Quando estivermos esperando, vigiando e orando com um só coração e todas as diferenças forem colocadas de lado. Quando a unidade e o terno amor uns pelos outros permearem o todo. Talvez, queridos, essa seja uma das coisas mais difíceis. Aí a gente já começa a perceber o presente século mal dentro de nós. Porque hoje, talvez uma das coisas mais difíceis é encontrar amor de fato. Agora, nós vamos entender isso com mais detalhes mais à frente. Mas veja só. Então, o primeiro princípio é a unidade cristã. Todos entendendo que precisam do Espírito Santo. Então, o que é que essas pessoas vão fazer? Vão orar por si, mas vão tirar momentos para estarem orando juntas também para receber o Espírito Santo. Precisamos fazer isso. Olha só. Página 120. Portanto, irmãos, se houver alguma diferença entre vocês e qualquer pessoa nesta terra, quer ele esteja neste instituto ou não, é tempo de vocês e eu a removermos do caminho. Se a pessoa não estiver aqui impedindo, assim, uma conversa pessoal para esclarecer o assunto, escrevam para ela e falem tudo o que for necessário. Digam sua posição e a intenção do seu procedimento. Vocês não terão mais nenhuma responsabilidade quanto a essa pessoa, quer ela aceite ou não as suas palavras. Vocês terão agido no temor de Deus, seguindo o que ele pede que vocês façam. Aí alguém pergunta, você quer dizer pessoas do mundo, qualquer pessoa? Ou seja, olha o que ele está dizendo aqui. Se você no passado, você roubou alguém, se você fez o mal a alguém, né, de forma consciente ali, se você destratou uma pessoa, humilhou alguém, ele fala, nós precisamos agora levar, né, trazer de volta essa pessoa. Como assim trazer de volta essa pessoa? Nós precisamos ir até aquela pessoa e falar para ela, olha, eu procedi assim, 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 me perdoe. Ou, né, chegarmos para a pessoa e ele fala aqui, ó, explicar o que nós estávamos pensando quando nós agimos daquela maneira. Agora, a pessoa pergunta, mas espera aí, qualquer pessoa? Aí ele fala, ó, sim, eu me refiro a qualquer pessoa, porque se houver pecados entre mim e pessoas de fora da igreja, elas têm consciência disso. E essas diferenças serão um empecilho quando as abordarmos com a mensagem, mesmo que Deus nos desse de seu Santo Espírito no derramamento da chuva serôdia. Vocês não percebem que qualquer diferença, qualquer inimizade, qualquer coisa do tipo entre mim e alguma pessoa do mundo será um empecilho para mim quando eu abordá-la com a mensagem? Ou seja, digamos que você fez muito mal a uma pessoa, né? Você fez um mal terrível para alguém, mas aí você conheceu a mensagem de Cristo. Aquele mal, muitas vezes, a pessoa ainda tem na mente, né? Pelas coisas que você fez, pela maldade com que você fez. O que é o procedimento correto para você ganhar aquela pessoa para Cristo? Você deve também pedir perdão, né? Olha, me perdoa, porque lá no passado eu fiz isso com você e tudo, mas hoje eu conheci Cristo, né? E Cristo disse para eu vir aqui e dizer para você isso, isso e isso. Porque quando você faz isso, você está removendo uma barreira, porque ele vai dizer aqui no livro, né? Que mesmo que o Espírito Santo desça com toda a plenitude sobre você na chuva serôdia, a pessoa não vai ouvir sua mensagem.
porque aquela barreira ficou na mente dela. Então acabou com que essa mensagem não vai conseguir ter aquele poder inigualável na vida daquela pessoa. Então ele fala, se você fez o mal a alguém, se há pecados entre você e alguma pessoa, se você mentiu para alguém, a pessoa ficou ali, né, chateada e tudo isso, você deve, em nome de Jesus, né, pedir ao Espírito Santo força, coragem, ajuda para que você consiga desfazer o mal, né? Pela graça de nosso Senhor Jesus. Isso, queridos, é uma coisa que necessita muita oração, porque nossa carne não quer esse tipo de coisa, né? São situações assim muito difíceis, muito complicadas, então, para cada caso exige realmente ali, né, um discernimento, exige uma compreensão do Espírito Santo, que o Espírito Santo ilumine a mente para que a pessoa possa fazer isso. Percebe? Então, isso é algo que nós precisamos orar, para que Deus nos ajude. Então, ele diz assim, ó, se enganamos alguém, se não fomos honestos em algum negócio ou transação comercial em nosso relacionamento com o mundo, por favor, irmãos, para o bem de nossa alma, vamos acertar tudo isso. Olha isso que forte, né? Aí ele diz agora, esta é a mensagem para nós. Todas as diferenças deveriam ser colocadas de lado e a unidade e o terno amor uns pelos outros permear o todo. Aí ele diz: é isso que os discípulos estavam fazendo quando buscaram o Senhor durante aqueles 10 dias. Eles colocaram de lado todas as diferenças. Vocês não acham que nesses 10 dias os outros discípulos que ficaram com muita inveja de Tiago e João, quando por meio de sua mãe eles pediram ao Salvador para que os dois se assentassem em seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda, provocando ressentimento nos outros discípulos? Vocês não acham que eles acertaram suas diferenças, fizeram confissões mútuas, conversaram uns com os outros sobre o assunto e viram quão mal foi toda a situação? Ou seja, queridos, naqueles 10 dias, eles conversavam entre si, porque vocês vão lembrar que teve um momento, né, que a mãe dos dois, de Tiago e de João, foi pedir a Jesus. Eles conversaram com a mãe e a mãe foi pedir a Jesus para que um se sentasse de um lado e o outro do outro. Quando os discípulos souberam disso, que eles ouviram isso aí, eles ficaram com raiva, né? Eles ficaram muito chateados, porque eles estavam dizendo que vocês querem ser os maiorais, porque todos queriam ser os maiorais, né? Então, todo mundo queria estar ali numa posição no reino, porque na mente deles o reino era terrestre, né? Jesus ia ser um grande conquistador. Então, eles queriam posição de preeminência. Não é assim até hoje, muitas vezes, nas igrejas? Os cargos, as pessoas brigam por cargos, brigam por coisa que não faz sentido no reino, né? Então, eles brigaram por isso. Tanto é que vocês vão lembrar que eles não conseguiram expulsar os demônios. Jesus falou assim: olha, por causa da pequenez da vossa fé, tem que estar em jejum e oração. Mas o jejum e oração não era só pelo fato para expulsar o demônio, mas o jejum e oração era para começar no coração deles a mudança. Porque eles estavam carregados de sentimentos ruins uns contra os outros. Então Jesus falou: vocês têm que estar em jejum e oração. Porque vocês, o problema está em vocês. Porque vocês estão carregando coisas em seus corações. E aí o que aconteceu? Nos 10 dias que eles se juntaram para orar, eles acertaram isso, conversaram sobre isso. Rapaz, olha, eu não gostei daquela vez e tal, que vocês pediram isso, vocês queriam se colocar acima de nós e tudo isso. Aí eles falaram, rapaz, perdoa e tal. Enfim, né? Teve toda aquela conversa ali. E se você já viu, provavelmente você já viu um livro aí, um vídeo no YouTube, onde a Ellen White vê, né? Ali, numa das assembleias ali da igreja, ela vê os homens se levantando, um falando pro outro, olha, irmão, eu fiz isso, isso e isso, e tal, 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 tal. E aí, quando Ellen White vê todo o cenário, um cenário muito bonito, de repente sai o cenário, aí o anjo fala assim, isso foi uma visão. Aí ela diz, o quê? Isso não aconteceu? Aí o anjo fala, não, isso deveria ter acontecido. E se tivesse acontecido, Jesus teria voltado. Então, ou seja, o que foi que impediu, naquele momento ali, a volta de Jesus? O que impediu foi justamente porque muitos brigavam por causa de teologia. Querido, se você for olhar o livro Materiais de 1888, você vai ver ali Ellen White dizendo que os homens, eles sentavam em seus quartos, se juntavam ali alguns pastores, né, 3, 4, 5 deles, se juntavam em um quarto e começavam a dissecar Jones e Wagner. E eles chamavam eles até de frangote, né? Chamavam eles de frangotes, disso, daquilo, outro. Aí, no material de 88, o anjo pega Ellen White, coloca dentro do quarto, ela ouve as palavras e o anjo fala assim, ó, essas palavras estão sendo registradas contra o próprio Jesus Cristo. Porque Jesus disse o quê? Sempre que fizestes a um Deus, meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, o que isso nos mostra, né? Isso nos mostra que essa condição para receber o Espírito Deus, ele deseja, né? Ele deseja que cada um de nós venhamos a nos apartar da ira contra o nosso próximo, nos apartar do ressentimento, da mágoa, porque a ideia de Deus é que nós sejamos o quê?
irmãos. É isso que Deus nos chama. Nós realmente somos isso. Irmãos. Irmãos que se preocupam com o outro, irmãos que estão zelando pela... Ellen White fala que nós devemos até zelar pela reputação dos nossos irmãos. E o que mais se vê hoje é justamente o contrário, né? Pessoas se degladiando umas com as outras, acabando com uma, acabando com outra, e o espírito de irmandade não existe. Então, olha só, vamos continuar aqui que nós vamos ver agora. E o Salvador, olha só, o Salvador pegou aquela criança e disse: quem quiser ser o maior no reino dos céus deve se tornar como essa criança e ser servo de todos. Eles estavam ali acertando esses problemas, eliminando essas diferenças e todo aquele ciúme que havia surgido por medo de um ser maior no reino de Deus do que algum dos outros discípulos. E temos o testemunho divino de que essas coisas se encontram também entre nós. Ambição por posições. Jesus disse isso através de Ellen White, que havia ambição por posições, inveja de cargos, inveja da condição de outros. Essas coisas existem entre nós. Chegou o tempo de eliminar tudo isso. Chegou o tempo de cada um de nós descobrir o quanto ele pode se humilhar aos pés de Cristo e não o quanto ele pode se exaltar diante dos homens ao ocupar cargos na associação, nas comissões da associação ou nas comissões da associação geral. Isso deve ser eliminado de nossas considerações. Percebe, queridos? Então, nós não devemos buscar por posição nenhuma. Nós devemos simplesmente nos humilhar aos pés de Cristo para que quando ele achar por bem, ele nos exalte. Mas essa exaltação não é exaltação segundo o mundo, né? Porque hoje você vê que no mundo, e principalmente nas igrejas protestantes também, as pessoas falam: Deus vai te exaltar, Deus vai, aqueles que lhe humilharam vão ver você lá no palco. E o que é isso, senão simplesmente a arrogância do ego humano, né? Querer uma exaltação para que os outros vejam. Não é isso que Deus fala, né? Quando o Salmo 3 fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Deus exalta a nossa cabeça não no sentido de fazer com que os outros olhem e digam assim: rapaz, você é isso tudo. Não. Mas é a exaltação da cabeça para que nós não fiquemos prostrados e abalados diante do inimigo. Mas Deus, ele ergue nossa cabeça. Ele nos faz estar de pé. Ele nos dá força para suportarmos as aflições. Percebe? E para que sejamos pessoas que refletem o caráter de Cristo. Agora, veja só. Ele vai continuar dizendo uma coisa, e aí eu vou passar para a gente ler um texto da irmã White para a gente ver. Agora a gente vai ver o quanto Deus pode ser rápido se nós fizermos isso. Veja só. Ele diz: é isso que devemos fazer agora. Quando isso for feito, quando forem eliminadas as diferenças, a unidade prevalecer e cada um estiver buscando unidade de coração e mente, então, conforme Deus prometeu, estaremos em harmonia uns com os outros. Chegou o tempo. Vamos proceder assim. Aí ele agora vai citar a irmã White novamente. Olha só. A resposta pode vir com rapidez repentina e irresistível. Ou seja, pode existir, queridos, isso realmente vai acontecer também. Pode ser que tenha um grupo de, sei lá, 4, 5 pessoas, mulheres de oração, por exemplo. Fazem um grupo lá de mulheres de oração. Pode ser que Deus, no segundo dia que elas começaram a orar, Deus derrama o Espírito Santo sobre elas, assim. Pode acontecer? Pode. Porque Ellen White falou, ó, a resposta pode vir com rapidez repentina e irresistível. Ou, agora um segundo caso, ou pode ser prorrogada por dias e semanas para que nossa fé seja provada. Mas Deus sabe como e quando responder a nossa oração. Nossa parte nessa obra é nos colocar em conexão com o canal divino. Deus é responsável por sua parte. Percebeu? Qual é a nossa parte, então? Deixar o vaso limpo para que a chuva desça. Agora, quando ela vai descer, como ela vai descer, isso não cabe a nós. Nosso vaso deve estar limpo. Então, essa é a nossa parte. Agora veja só. Quando o canal estiver aberto e nossas orações forem levadas ao céu, conforme são descritas, e o Espírito de Deus for derramado, ele preencherá toda a capacidade do canal que estiver aberto. Aí ele agora volta a citar a irmã White. Ó. Nossa parte nessa obra é nos colocar em conexão com o canal divino. Deus é responsável por sua parte. Aquele que prometeu é fiel. O grande e importante assunto que nos diz respeito é termos um só coração e mente, colocando de lado toda inveja e malícia, e como humildes suplicantes, vigiar e esperar. Jesus, nosso representante e cabeça, está pronto para fazer por nós o que ele fez em favor daqueles que estavam orando e vigiando no dia de Pentecoste. Então, olha só, Jesus, ele está disposto a fazer a mesma coisa que ele fez lá em Atos com a gente. Para eles, Jesus deu 10 dias. Para a gente pode ser menos de 10 dias. E Deus pode fazer um milagre. Né? Então, isso é muito sério. E veja como Deus está pronto para fazer. Né? Agora você para pensar. Se nós temos um Deus
que pode fazer em menos de 10 dias uma obra muito maravilhosa a ponto de abalar o mundo, olha quantos anos nós estamos de 1888 para cá. Muito mais de 100 anos. Isso mostra o quê? Que dentro de todos esses anos, Deus realmente não encontrou pessoas dispostas de fato a se humilharem, pessoas dispostas, um grupo realmente grande de pessoas dispostas a se humilharem, a se entregarem, para que o Espírito Santo opere na plenitude. Ellen White fala, queridos, que haverá pessoas que entenderam todos os pontos da nossa doutrina, ela fala isso, entenderam toda a mensagem, ela fala isso. Haverá pessoas que entenderam todos os pontos da doutrina, entenderam a mensagem, defenderam a mensagem, mas não receberão o selo de Deus. Porque ela fala que as suas obras não acompanharam a verdade que brilhou na sua vida. Então, ou seja, a pessoa entendeu os pontos da doutrina adventista, entendeu a imortalidade da alma, entendeu justificação pela fé, entendeu tudo isso. Mas essa teoria não entrou na vida prática dela, ou seja, isso não levou ela a orar mais. Lembra que ele falou ali? Se você está só vendo as coisas acontecendo, mas isso não leva você a tomar uma decisão, uma atitude diante de Deus de mudança, não vai mudar nada. Então, mesmo que você conheça todos os pontos da doutrina, você estudou a imortalidade da alma, você estudou o sábado, você estudou o santuário, você estudou a justificação pela fé, você estudou ali, né, os dízimos e ofertas, você estudou a queda do homem, a criação, tudo. Mas se isso não levou você a um apego maior com Cristo, se isso não santificou os seus lábios, suas conversas, não santificou nada disso, esse conhecimento, ele só vai servir de peso de condenação para você no final. Ou seja, é o que Romanos fala daqueles que estão só entesourando ira para o dia da ira. Ellen White fala assim, ó, se o evangelho não lhe salva, ele lhe condena. Percebe? Então, lembra que Jesus disse isso? Jesus disse, olha, eu não vou julgar ninguém. Eu não vou julgar ninguém, mas a palavra vai julgar. Entende? Então, por quê? Porque a palavra que salva também é a palavra que condena. Então, isso é muito sério, queridos. Então, mas Deus está disposto a fazer para nós o que ele já fez no Pentecoste. Agora, veja só. Aqui ele vai citar novamente a irmã White. Jesus está tão disposto a comunicar coragem e graça a seus seguidores hoje, quanto esteve com relação aos discípulos da igreja primitiva. Ninguém deveria irrefletidamente convidar uma oportunidade para pelejar com os principados e potestades das trevas. Aqui que tá, a gente precisa entender isso agora. Nós vamos ver alguns textos da irmã White agora, a gente leu aqui esse, a gente vai estudar os textos agora para a gente entender o que ela está dizendo. Por quê? Veja só. Olha o que ela diz. Ninguém deveria irrefletidamente convidar uma oportunidade para pelejar com os principados e potestades das trevas. O que ela está dizendo com isso? Vamos ler ele comentando e a gente vai falar sobre isso. Ó. Precisamos entrar na batalha contra o mal com cuidado e cautela. Precisamos estar seguros e só entrar nesse conflito quando soubermos que Deus está conosco, munidos do poder e da graça de Deus, que podem nos dar coragem e força para enfrentar esses poderes com os quais temos de lidar. A luta que está diante de nós não é nada trivial. Então, olha o que ela diz. Você não pode entrar na guerra contra os principados e potestades de forma irrefletida. Como assim? Vamos ver agora, eu coloquei aqui algumas passagens bíblicas que mostram isso, onde Deus mostrou de forma física o que acontece no mundo espiritual. Quais são essas passagens? Veja só. Primeiro, antes da gente ler essas passagens, eu vou ler só alguns textos da irmã White para ficar mais claro, e a gente vai entrar nessas passagens para a gente poder perceber o que Deus está querendo dizer para você não entrar na batalha assim de forma sem refletir antes. Por quê? Olha o que ela diz em Testemunhos para a Igreja, página 46. Ela fala assim, ó, todos vocês podem empenhar-se em guerra espiritual contra os pecados que os rodeiam e podem, através de Cristo, sair vitoriosos. Mas não será brincadeira de criança. Será uma luta séria que envolve desprendimento e decisão de carregar a cruz. Você lembra que Jesus, ele falou lá, ele falou assim em Lucas, né? Lucas 14, se não me engano, ele fala assim, qual é o homem que vai construir e primeiro não vai, né? O que o homem tem que fazer quando ele vai construir? Ele vai sentar e calcular as coisas, para que depois não se diga aí, ó, começou a obra e não terminou. Então Jesus diz, antes de você começar um empreendimento, antes de você começar uma obra, calcule o preço. Tem até um hino que fala isso, né? Já avaliaste o preço? Então, quando você vai para a guerra espiritual, quando você vai se alistar na bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, você vai ser colocado do lado de Jesus, você tem que entender que essa luta, ela é diária. Então, só que como é que ela deve ser travada?
diariamente com um desprendimento e uma decisão de carregar a cruz. E o que é carregar a cruz? Dizer não às minhas paixões, não aos meus gostos, não às minhas inclinações e fazer o que é certo pelo poder de Cristo. E isso nós muitas vezes não estamos dispostos, por quê? A mente, a consciência fala, você precisa ler, você precisa orar. Aí a gente faz o quê? Mas o nosso gosto, nossa inclinação diz, não, isso aí é chato, não, fica assistindo mais um pouquinho aí de vídeo aí. Fica no shorts do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, fica conversando, tá cheio de grupo aí, vê as mensagens, fica aí o tempo todo. Percebe? Então, qual é a decisão? Carregar a cruz. Diariamente, negar-se a si mesmo. As tentações vêm, e aí a pessoa vai estar apegada à palavra, citando a palavra e vencendo as tentações. Isso é carregar a cruz diariamente, se desprendendo do seu próprio eu. Então ele diz, calcule o preço, porque isso vai ser exigido de você nessa batalha, diariamente. Ela diz, ó, pela luta, a vida espiritual é fortalecida. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade sazona frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Ou seja, Jesus ele muitas vezes permite as tempestades na sua vida e nas trevas, porque o perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade brota assim. Quando você está passando por tribulação mesmo, quando você está sendo colocado na fornalha de Nabucodonosor, é aí que começa a produzir um bom fruto, né? Então veja só, ela agora vai dizer, não são arremedos de batalhas aquelas em que nos achamos empenhados. Estamos pelejando um combate do qual dependem resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura humana. Todos, queridos. Os demônios querem ter o domínio sobre todos os seres humanos, não importa o que eles professam ou não. Agora, diante disso, olha só o que a Bíblia vai dizer para nós, ó, e é aqui que a gente vai perceber de forma clara. Êxodo 33. Se você quiser abrir sua Bíblia aí rapidinho, nós vamos ver poucas histórias bíblicas aqui, algumas delas, para você perceber o que isso reflete na vida espiritual. Veja só, Êxodo capítulo 33, nós vamos ver aqui o que vai dizer o verso 14 e o verso 15. Olha só. Vamos ler do verso 13. Êxodo 33, verso 13, diz assim, ó. Agora, pois, aqui é Moisés falando para o Senhor, né? Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, olha o que Deus diz a Moisés, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então, olha o que Moisés fala, Senhor, nós vamos enfrentar perigos, nós vamos passar por situações difíceis. Se o Senhor não for conosco, não mande a gente. Ou seja, o que é que Moisés entendia? Que muito mais importante do que montar o povo, de colocar cada um em suas fileiras, de montar os quadrados das tribos, antes de tudo isso que ele tinha que fazer, ele falou, Senhor, me dê a certeza de que o Senhor está comigo. Me dê a certeza, porque se o Senhor não estiver no nosso meio, Senhor, nem mande a gente. Nem mande a gente. Você percebe, então, o princípio lá do Pentecoste? Antes do ide, Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É isso que Moisés está dizendo para Deus, Senhor, antes da gente ir, antes do Senhor mandar a gente, por favor, esteja conosco, derrame sua presença sobre nós, e aí nós iremos, aí nós poderemos batalhar. E aí Deus disse, vai, porque minha presença vai, né? Então, mas ele falou, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Então o princípio é esse aqui. Agora vamos ver outro texto para você como isso vai impactar em outros textos. Olha só. Números capítulo 14. Vamos ler aqui Números capítulo 14. Vamos ler aqui rapidinho. Números 14. Vamos ler aqui para a gente ver esse relato. Números 14, versos 41 a 45. Diz assim, ó. Vamos ler juntos aqui. Mas Moisés disse, vamos ler do verso 40 para você perceber, ó. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos.
porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Queridos, antes, né, Deus falou o que para eles? Entrem em Canaã. Eu dei a terra para vocês, podem ir com toda certeza. O que é que o povo fez? Não, nós não entraremos. Tem gigantes, não dá certo. E Ellen White fala que eles tentaram pegar até em pedras para jogar em Josué e Caleb. Então, quando Deus disse, vá, marche, o povo aí falou, não, não vamos marchar, porque a gente está vendo claramente, Senhor, que não dá para ir avante. E Deus falou, vá, ande. Mas o povo disse, não, tudo bem. Só que aí o que é que acontece? Deus já tinha dito, olha, essa geração não vai herdar essa terra. Eles não vão herdar. Porque Deus falou, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Aí, de repente, dá um acesso neles de coragem, de repente aí, eles aí dizem, não, vamos subir agora, vamos lá, vamos tomar esse negócio, porque a terra é nossa. Só que Deus já tinha dito, agora mais não. Não. E aí, mesmo assim, né, a Bíblia fala, ó, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Veja, queridos, que isso aqui nos mostra o quê? Olha a última frase que eu coloquei ali no slide, ó. Sem a presença de Deus, mesmo a coragem é inútil. Então, veja que quando Deus mandou eles subirem para tomar a terra, eles disseram, não. Mas depois Deus falou, olha, não vão, não vão, porque eu não vou com vocês, vocês vão perder a guerra. Aí ele, não, mas a gente é corajoso, a gente vai tomar esse negócio, é isso mesmo. E aí eles foram feridos diante de todos os seus inimigos ali. Por quê? Porque Deus com eles para a batalha. E isso, queridos, está ensinando o que para mim e para você? Olha só a importância de termos Deus em nossa frente todos os dias, queridos. Você entende por que que a Bíblia fala ali, ó? Ah, o Senhor irá adiante de ti e a glória do Deus de Israel será a sua retaguarda. Ou, por exemplo, você vê ali Isaías capítulo 45, né, quando ele fala assim, ó, eu irei adiante de ti, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então, ou seja, Deus deve ir na frente. Por isso que Ellen White fala que diariamente a primeira obra do nosso dia, a nossa primeira tarefa do dia é a consagração. Porque Deus precisa ir na frente, porque se você começar o dia sem a presença, você não vai conseguir subsistir diante dos seus inimigos. E nossos inimigos não são seres humanos, são espíritos da maldade, são principados e potestades, queridos. Então, você pode ser uma pessoa extremamente corajosa, mas sua coragem é inútil. Sem Deus, sua coragem é inútil. Veja, por exemplo, o que Deus fez com o rei Og na Bíblia. Veja o que Deus fez com o rei Seom na Bíblia. Veja só o que Deus fez com grandes, poderosas fortalezas. Se você for para o livro de Obadias, por exemplo, você vê ali Deus falando. Deus fala assim, ó, ainda que você se coloque lá nas montanhas, lá em cima, como uma águia, dali te derrubarei. Ou seja, sem Deus, sem a presença de Deus, não adianta, você pode ter fortaleza, você pode ter tudo, é tudo inútil. Porque Deus derruba fortalezas de uma hora para outra assim, ó. Percebe? Então, nós precisamos, querido, nessa batalha, por isso que o Espírito de Profecia fala, não entre na batalha assim, de forma aberta. Ah, vou entrar. Hoje, aí você vai, não tem buscado comunhão com Jesus, não tem dado tempo a Jesus, não está ali em comunhão com o Senhor para que Deus vá à frente, você quer pelejar as coisas da vida, por isso que muitas vezes, querido, nós passamos por tantas situações que não eram necessárias. Porque nós tomamos decisões sem consultar o Senhor. Aí simplesmente vai lá e faz. Ah, não, mas isso aqui está claro, eu vou fazer. A gente não pergunta, a gente não tira um tempo para perguntar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor, e aí a coisa vai passando, e a gente vai levando a obra de Deus, ó, do nosso jeito, e aí Deus fica lá atrás. Ó. Veja que eles subiram para o monte, mas a Bíblia fala que a arca do Senhor ficou lá embaixo. Ou seja, Deus disse, eu não vou não. Você quer ir, vá sozinho. Porque eu disse para vocês não irem. Percebe? Então, nós muitas vezes podemos fazer isso com Deus. A Bíblia fala de profetas que Deus não enviou, mas saíram correndo na frente. E nós podemos acontecer isso. Muitas vezes Deus não está mandando a gente fazer as coisas, Deus não está guiando a gente para fazer aquilo, a gente está saindo correndo, querendo fazer as coisas, adiantar as coisas. Percebe? Por isso que Ellen White fala, não entre na batalha de forma irrefletida. Diariamente você precisa pedir para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, desça com você para a batalha, para guerrear suas guerras, para pelejar suas pelejas. Então veja só,
Olha só, continuando aqui, ó. Outro exemplo, em Josué capítulo 7. Vamos ver esse outro exemplo aqui novamente nas Escrituras. Josué capítulo 7. Olha só o que aconteceu no verso 10 a 12. Vamos ler aqui, ó. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram debaixo da sua bagagem, e o puseram debaixo da sua bagagem. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Então, olha só, olha o que Deus está dizendo. Isso aqui é um princípio para a nossa vida. Queridos, Deus está dizendo aqui que enquanto houver anátema no nosso meio, a presença dele não vai conosco. Sabe o que isso significa? O anátema, a maldição aqui, são coisas. Olha o que estava acontecendo ali. Foi o que ali? O pecado de Acã. Acã estava guardando coisas ali que para ele era valioso. Mas diante de Deus aquilo era maldição. Será que isso não existe em nossa vida ainda? Será que nós não temos ali coisas em nossa vida que para a gente pode estar olhando como valioso e Deus dizendo, ó, enquanto você não tirar essa maldição, minha presença não vai com você. Você vai continuar perdendo diante dos seus inimigos. Satanás vai continuar entrando na sua vida, vai continuar fazendo o que ele quer, enquanto você não tirar o anátema. Por isso que Deus pede o quê? Uma reforma completa, começando pelo nosso coração. Porque aí quando esses anátemas são tirados, aí sim, você está dando legalidade para o Senhor agir. Mas enquanto o anátema está ali, o Senhor não tem, você não dá oportunidade para o Senhor agir. Por isso que Jesus fala, eu estou à porta e bato. Satanás não bate na porta, queridos. Satanás não bate na porta. Mas o Senhor Jesus, ele bate. Ele espera que você o convide para entrar. Satanás não, ele não quer nem saber. Ele vai entrando com tudo, né? Então, veja como isso é sério, né? Veja como nós precisamos refletir diariamente nessa batalha que a gente vive. Agora, olha só. Vamos passar aqui, ele vai dizer o seguinte. Quando Deus pedir que eles se envolvam no conflito, aqui é Ellen White, isso será no momento adequado. Ele dará então aos fracos e hesitantes coragem e eloquência além do que esperavam ou imaginavam. Isso aqui é muito importante. Ó. Tem gente, você já ouviu alguém falar assim? Eu quero morrer antes do tempo de angústia, não vou suportar não. Por que as pessoas falam isso, queridos? Porque ela julga que a força que ela vai ter no tempo de angústia é a mesma que ela tem hoje. Mas não é. Porque, vamos abrir o livro de Deuteronômio aqui e você vai ver uma promessa, que é essa promessa que Deus vai cumprir, ó, para o povo que vai passar pelo tempo de angústia. Nós vamos ler essa promessa aqui, que é fabulosa, queridos. Deuteronômio capítulo 33, verso 25. Olha o que Deus fala. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Então isso aqui é um princípio bíblico, queridos. Deus fala, Ellen White cita esse texto aqui, né? A tua força será como os teus dias. O que é que isso significa? Deus só vai dar força concernente ao seu dia. Se você não está passando por perseguições, Deus não vai te dar força para suportar perseguições. Percebe? Por isso que Ellen White está falando assim, ó. Quando Deus pedir que eles se envolvam no conflito, isso será no momento adequado. Ele dará então aos fracos e hesitantes coragem e eloquência além do que esperavam ou imaginavam. Então, para que você vai hoje receber força para passar por um tempo de angústia como nunca houve, se esse tempo de angústia não chegou? Entende? Então, Deus hoje não dá. Às vezes você pode ler aquele livro, né? O livro dos mártires, por exemplo, e você fica se perguntando, gente, como é que esse povo aqui conseguiu ter tanta força assim? Ah, se fosse eu já tinha morrido, eu já tinha até negado. Você não deve pensar isso. Você deve pensar na consagração com Cristo hoje. Porque se você for fiel a Cristo no hoje, você vai ser fiel a Cristo amanhã, e você vai ser fiel a Cristo no tempo de angústia. Então, por isso que a grande questão é, eu não devo me preocupar com se eu vou suportar ou não o tempo de angústia. Isso deixe com o Senhor. Porque se você for chamado para passar pelo tempo de angústia, vai ser acrescentado a você força, graça, coragem que você não esperava, nem mesmo imaginava. Porque foi assim com os discípulos. No Pentecostes foi assim, percebe? Aí ele diz, ó, então o que o Senhor deseja que façamos é buscá-lo. Assim, quando ele nos enviar, iremos somente com seu poder e graça. Percebe? Então, qual era a parte dos discípulos? Ela diz, ó, os discípulos e apóstolos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e com humilhação e oração uniram sua fraqueza à força dele, sua ignorância à sabedoria dele, sua indignidade à justiça dele, sua pobreza à riqueza inesgotável dele. Assim, fortalecidos e equipados, não hesitaram no serviço de seu mestre.
Percebeu, queridos? Qual era a parte dos discípulos? Percebeu quão fracos eram, quão miseráveis eram, quão ignorantes eles eram. E assim, quando eles estavam no pó, aí eles eram as pessoas mais fortes do mundo. Por quê? Porque ali já não era mais eles fizeram a parte deles, que era o quê? Morrer. E aí, quando foi, Cristo tomou posse deles plenamente, aí o mundo nunca viu o que aconteceu, né? Eles fizeram coisas que o mundo nunca tinha visto. Mas a parte deles era se esvaziar de si mesmo. E essa é a minha parte hoje também. Percebe? Então, agora, para a gente fechar, aí ele fala, ó, mas como foi que eles conseguiram força? Quando reconheceram e confessaram sua fraqueza. Como conseguiram sabedoria? Confessando a sua ignorância. Como alcançaram justiça? Confessando sua indignidade. Como conseguiram riqueza e riqueza inesgotável? Confessando sua pobreza. Então, queridos, veja, eles conseguiram tudo isso confessando quão fracos eles eram. Agora ele vai dizer uma coisa, que é isso que vai ser o último texto que a gente vai estudar. Olha o que Leon White fala, queridos, em relação ao relacionamento entre irmãos. Isso aqui é muito sério, o que nós vamos ler agora. Porque veja que eles entendiam que eles eram fracos, eles entendiam que eles precisavam de Cristo. Agora, Leon White vai falar sobre uma coisa. Vocês já viram aqueles documentários que mostram os índios canibais? Ou pessoas, né, que praticam canibalismo? Que matam pessoas e comem as carnes das pessoas ali? Olha o que Ellen White fala sobre... Olha isso, queridos. Ellen White fala assim, ó, pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne ainda quente e trêmula de sua vítima. Ou seja, a pessoa mata a pessoa ali e na hora começa a comer a carne da pessoa. Quando a gente pensa nisso, a gente fica o quê? Horrorizado, porque realmente é horrível isso. Agora, mas olha o que o Espírito fala. Mas serão os resultados dessa mesma prática mais terríveis do que a agonia e ruína causadas pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? Olha como Deus avalia as coisas. Quando você disseca o caráter de alguém, quando você mancha a reputação de alguém, que é seu irmão, quando você difama os intuitos daquela pessoa, para Deus, você é um canibal. Você entende isso? Então, o próprio Deus está falando aqui por meio da profetisa. Deus está dizendo assim, vem cá, você fica horrorizado quando você pensa em pessoas comendo carne do outro ali, né, com sangue ali. Mas e quando você disseca seu irmão? E quando você senta em uma mesa e você começa a falar mal porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano tem esse defeito de caráter, fulano é aquilo outro, para Deus você está comendo a carne daquela pessoa e bebendo o sangue dela. E você vai ser julgado como um assassino da pior espécie diante de Deus. Por isso que em Provérbios 6 fala que a sétima coisa é que a alma de Deus mais abomina são pessoas que levantam contendas entre irmãos. Ou seja, às vezes um irmão não tem nada contra o outro, mas aí vem alguém e fala assim, ó, fulano, rapaz, é porque você não conhece fulano, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Aí você cria na mente da pessoa uma inimizade que não existia. E aí o que é que vai acontecer? No juízo, Deus vai pegar você e vai dizer assim, olha, você é um assassino da pior espécie. O que, Senhor? Mas como assim? E aí Deus vai agora mostrar para você o que ele já tinha revelado por meio da irmã White. Porque Deus está perguntando, você acha que comer carne de pessoas que você acabou de matar é pior do que você pegar o intuito de uma pessoa e difamar, manchar a reputação do seu irmão, dissecar o caráter de seu irmão? Você acha que é pior? Não, você é um canibal. Entende, queridos? Então, olha só o que impede o derramamento do Espírito Santo dentro do povo de Deus. Porque o povo de Deus está matando uns aos outros. Por isso que Paulo fala, se vocês comem a carne uns dos outros, isso está na Bíblia, queridos. Vamos abrir a Bíblia aqui para você ver. Isso está na Bíblia, veja só. Vamos abrir aqui o livro de Gálatas, capítulo 5. A igreja da Galácia estava passando por esse problema. Pessoas se degladiando. E aí Paulo ele vai escrever para os Gálatas, né? O Espírito Santo ali inspirando Paulo. Ele vai então falar assim para os Gálatas. Olha só, o que a gente acabou de ler na irmã White. Capítulo 5, verso 15. Olha o que ele diz, ó. Verso 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora olha o verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Olha a linguagem que a Bíblia fala. O que é devorar o irmão? Nós acabamos de ver aqui no livro Educação. Devorar um irmão é você fazer isso, é dissecar o caráter daquele irmão, é colocar coisas, imputar coisas a ele ou a ela de forma que as outras pessoas vão começar a pensar mal.
Então, diante de Deus, está anotado ali entre os anjos, canibal. Agora, veja só, ela continua falando outra coisa, isso aqui é muito sério, olha só. Essas são coisas que impedem o Espírito Santo de descer, queridos. Ela continua dizendo, olha, nas Escrituras, os maldizentes são classificados entre os aborrecedores de Deus, ou seja, que ficam aborrecendo Deus. Inventores de males, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. E aí ela diz agora, ó, olha o que ela vai dizer. Aquele a quem Deus tem na conta de um cidadão de Sião é o que fala verazmente segundo o seu coração, não difama com a língua, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Isso está no Salmo 15, queridos. O Salmo 15 pergunta, Senhor, quem que vai habitar no teu tabernáculo? Quem que vai estar lá em Sião? Deus fala, quem não difama seu próximo, quem não sai falando mal do seu próximo, quem não disseca o caráter do seu próximo, esse vai habitar em Sião. Esse vai fazer parte dos 144 mil. Por isso que a Bíblia fala que na boca dos 144 mil não há engano. Eles não ficam falando mal dos outros assim. Por quê? Porque os 144 mil entenderam que em vez de eu acabar com meu irmão, eu preciso zelar pelo meu irmão, porque nós precisamos receber a chuva serôdia juntos. Entende? Esse é o espírito dos 144 mil. Agora, continuando, olha só. A palavra de Deus também condena o uso dessas expressões sem sentido e triviais. Nós vamos estudar isso aqui, queridos, detalhe por detalhe, porque a gente pode ler um texto como esse e não entender. Então, eu botei até nos slides aí, tudo bem detalhado para você perceber o quão sério é o que a gente vai ver agora. Olha só. A palavra de Deus também condena o uso dessas expressões sem sentido e triviais. Então, primeiro ponto, se você estiver anotando aí, ó, expressões sem sentido e triviais, que resvalam pela imoralidade. Ellen White fala aqui agora uma coisa, ó, condena os falsos cumprimentos. Deus odeia isso, nós vamos ver o que é isso. Evasivas da verdade, exageros, falsidade no comércio, coisas essas vulgares na sociedade e no mundo comercial. O que é isso, né? Vamos entender esses detalhes. Veja, o primeiro ponto que nós vamos entender é essa frase que o Espírito PVC vai dizer. O que são expressões sem sentidos e triviais que resvalam pela imoralidade? Olha só, eu coloquei aqui um trechinho só para ficar mais fácil para depois, para quando for pegar o slide, ó. São aquelas palavras ou piadas que parecem inofensivas, mas que abrem espaço para vulgaridade, irreverência ou pecado. Onde é que eu vejo isso na Bíblia? Efésios 5, verso 4, olha. Que o que é que não deve sair de nossa boca? Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Às vezes a gente lê esses textos em Efésios, a gente não sabe o que é chocarrice, a gente não sabe o que é parvoíce, a gente não entende isso. Então o que é isso? Torpeza, querido, que a Bíblia fala, são conversas obscenas. Parvoíces. O que são parvoíces? Conversas tolas, sem propósito. São conversas que não têm propósito nenhum, não vai agregar em nada na vida espiritual. Percebe? Ficar jogando fora, conversa ali, falando de besteira, e isso a Bíblia chama de parvoíces. Chocarrices. O que é uma chocarrice? São piadas, piadas sujas, humor maldoso. Então, isso a Bíblia fala que jamais deve sair da nossa boca. Por isso que o Espírito vai chamar isso de expressões sem sentido e triviais, ou seja, coisas comuns, coisas inúteis, que resvalam pela imoralidade, ou seja, que começa a beirar a imoralidade. Ou seja, chega a uma piada que às vezes a pessoa chega num ponto que tem segundos sentidos ali e tudo. Então, essas coisas não devem estar em nossa boca, né? Então, outra coisa que ela fala. Por que isso, queridos? Porque se eu fico fazendo isso com um irmão meu, falando palavras sem sentido, conversando de besteira, aquele irmão que está ouvindo, a mente dele está sendo cheia com as minhas palavras inúteis. Então, ou seja, eu estou, inclusive, ajudando na perdição do meu irmão. Entende? Então, outra coisa que ela fala, falsos cumprimentos. O que são falsos cumprimentos? Quando ela fala nesse livro Educação, falsos cumprimentos. O que são falsos cumprimentos? É quando a pessoa usa palavras de gentileza ou elogios de forma hipócrita, sem sinceridade, apenas para manipular ou agradar. Por exemplo, Provérbios 26, versos 24 e 25. Olha só o que é que diz Provérbios 26. O que aborrece, dissimula com os lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Olha só, o que é que a Bíblia está dizendo? Tem pessoas que você vai cumprimentar uma pessoa, um irmão. No coração você tem ódio daquela pessoa, você odeia aquela pessoa, você tem raiva daquela pessoa, você está cheio de coisa contra aquela pessoa. Mas você dissimula isso, ou seja, tá tudo ali dentro. Mas você dissimula com os lábios, fala bem da pessoa, inclusive, na frente dela, mas no fundo, você queria falar um monte de coisa para aquela pessoa e você guarda isso no coração,
e você, né, dissimula com seus lábios e encobre o engano. Então, o que você deveria fazer? Você deveria, para essa pessoa, se você sentir isso em seu coração em relação a alguém, você precisa fazer o quê? Dobrar de joelhos e jejuar e orar, pedindo a Deus, Senhor, tira esse demônio, porque isso é demônio, queridos. Tira esse demônio de dentro de mim. Porque 7 abominações. Lembra daquela mulher que a Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios dela? Então, isso são abominações, são coisas terríveis que Deus odeia. Percebe? Então, se nós sentimos ódio, se nós sentimos raiva das pessoas, devemos fazer jejum e oração para expulsar isso de nós. Lembra que Jesus falou? Quando Jesus mandou os discípulos jejuarem e orarem, era por esses sentimentos que eles tinham no coração. E Jesus falou: como é que vocês vão expulsar os demônios assim? Se vocês mesmos estão abrigando coisas que são os princípios dos demônios. Se vocês mesmos são casas de demônios, como que vocês vão expulsar demônios de pessoas? Entende, queridos? Então, isso é muito sério. Então, isso são falsos cumprimentos. Quando você chega, lisonjeia a pessoa, fala bem da pessoa na frente dela, quando na verdade você odeia aquela pessoa. Isso a Bíblia chama de, o Espírito chama de falsos cumprimentos. Então, olha só, por que Ellen White cita essas coisas? Porque, veja, pense comigo, se você olha para um irmão e você está com muita raiva de um irmão, ou você tem, sei lá, você pensa mal dele, ou você, enfim, você cria uma imagem daquela pessoa, você vai conseguir chamar essa pessoa para orar, para derramar o Espírito Santo? Não vai. Então, isso é um bloqueio para vocês terem comunhão, isso é um bloqueio para vocês estarem juntos. Então, isso bloqueia as pessoas, e aí Satanás consegue fazer o que ele quer, que é criar divisão, porque na divisão é a fraqueza. O anjo falou para Ellen White, é na união que vem a força. Aí, muitas vezes, você vê um grupinho de pessoas que são adventistas, que creem nas mesmas coisas, cada um dividido no lado e no outro, como ovelhas que não têm pastor. Muitas vezes, num grupinho pequeno, Satanás consegue criar essa divisão toda. Por quê? Pecados do coração. Eu abrigo aquilo no meu coração e ainda assim mantenho minha vida espiritual como se nada tivesse acontecendo. Não clamo, não jejuo, não oro para que Deus transforme isso dentro de mim, para eu não carregar, né, ódio no coração pelas pessoas, mas para que o Espírito Santo me leve a eu ser convertido, para eu olhar para o meu irmão e amar aquela pessoa. É isso que nós precisamos, queridos. Porque se isso não acontecer em nossa vida, nós não vamos orar com as pessoas. Nós não vamos pedir o Espírito Santo com as pessoas. Porque eu não quero nem estar na presença daquela pessoa. Percebe? Então isso é muito sério. Olha só, continuando. Salmo 55, verso 21 ainda fala sobre isso. Ó. A sua fala era macia como a manteiga, porém no coração havia guerra. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembanhadas. Davi passou por isso com Aitofel, que era amigo de Davi, era amigo chegado de Davi. E o que foi que ele fez com o rei? Ele passou para o lado de Absalão. Né? Então, Davi ele passou por isso. Então, enquanto o Aitofel estava ali com ele, Aitofel estava falando bem. Ah, porque isso, aquilo outro, o rei aqui, para lá e tudo. Depois Davi viu, né, de fato, o que aconteceu. Mas, queridos, Jesus também passou por isso, mas Jesus esteve disposto. Lembra que a gente leu ontem? Pedro negou Jesus. 12 dias depois, lá está Pedro, restaurado, perdoado, transformado pelo amor de Jesus. Nós precisamos desse amor, pedir a Jesus esse coração tal, que ainda que nos firam, ainda que nos traiam, nós possamos olhar para a pessoa e dizer assim, olha, vamos clamar juntos pelo Espírito Santo. Só Deus pode fazer isso. Percebe? Só Deus pode fazer isso. Nós precisamos de um novo nascimento, queridos. Outra coisa que ela fala, então, que nos impede, os exageros. Olha só, o exagero é uma forma de faltar com a verdade. É aumentar ou distorcer fatos para impressionar, parecer melhor ou pior, ou ganhar vantagem. Provérbios 12, 22 diz assim, ó, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são seu deleite. Então, exagerar coisas. Às vezes a pessoa vai contar uma história de alguém, né, ou vai falar mal da pessoa, e ela exagera aquilo de um ponto que a coisa leva a uma gravidade assim gigantesca. Ellen White fala, inclusive, que isso vai ser feito com os servos de Deus nos últimos dias. Na meditação Cuidado de Deus, Ellen White fala que as pessoas vão pegar uma gota de água e transformar em uma tempestade contra os servos de Deus. Isso é muito sério. Isso para Deus é um pecado gigantesco, que é o pecado do exagero. Seja para o mal ou seja para o bem. Por exemplo, você vai ali, né? Digamos que você vai fazer alguma coisa ali. Você vai fazer uma obra social, por exemplo. E aí você vai entregar sopa na rua, por exemplo. E aí você alcança 30 pessoas. Mas quando você vai dar o testemunho, você fala assim, nós alcançamos a cidade toda. O que é isso? Isso não é verdade.
Isso é um exagero, entende? Então, esse tipo de exagero também é pecado, entende? Porque isso falta com a verdade. Então, queridos, isso são coisas assim muito sérias, né? Outra coisa para a gente fechar. No uso da língua, não há talvez nenhum erro que velhos e jovens estejam mais prontos a desculpar em si do que o falar precipitado, impaciente. Acham que é uma desculpa suficiente responder: eu estava fora de mim e realmente eu não queria dizer aquilo que eu falei. Mas a palavra de Deus não trata disto levianamente. As Escrituras dizem: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter seu espírito. Você já viu isso? Às vezes você passa por uma situação, você explode, começa a falar. Ah, porque isso, aquilo, outro, tal, 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 tal. Depois, para acalmar a consciência, a pessoa fala assim: não, rapaz, eu estava fora de mim. Mas porque também a situação ali. A pessoa pensa que Deus vai dizer: rapaz, é isso mesmo, a situação ele levou a isso. Não, não. Deus não vai tratar isso de forma leviana. Porque o espírito de profecia diz que este é o teste para saber quem tem o espírito de Satanás. Tá lá no livro que farei para a vida eterna. Ela pega uma citação da irmã White e ela fala: para você saber se você realmente é convertido, quando uma situação vier de uma forma que você não espera, quando as coisas saírem de forma contrária ao que você esperava, ela fala: o espírito que você manifesta nessas ocasiões é o espírito que lhe move. E quantas pessoas, queridos, quando passam por situações que saem do eixo dela, que ela não quer, ela não queria passar por aquilo, que ela não queria que acontecesse daquela forma, elas manifestam o espírito do demônio. Por quê? Porque é o demônio que está ali atuando naquela pessoa. É isso que o Espírito de Profecia fala. Mas às vezes a gente tenta diminuir a coisa falando assim: não, foi só um momento de raiva. Não. Isso denota que você está abrindo espaço para o diabo. Por isso que Efésios 4 fala: não dê lugar ao diabo. Agora, isso é terrível. É uma mensagem muito séria e muito forte. Mas ao mesmo tempo, vamos lembrar mais uma vez da esperança que existe para mim e para você. Porque talvez você olhe isso hoje e diga assim: meu Deus, eu faço isso sempre. Mas lembra que Pedro, ele negou o Senhor Jesus, ele espraguejou o Senhor Jesus, ele jurou contra o Senhor Jesus, e 12 dias depois estava Pedro ali pregando, cheio do Espírito Santo. Então, o que isso nos mostra? Jesus, quando ele apresenta a nossa situação, ele mostra que nós estamos verdadeiramente numa condição muito terrível. Mas o mesmo Jesus que faz isso, o mesmo Espírito que convence do pecado, convence da justiça. E o Espírito quer fazer isso comigo e com você hoje. O Espírito nos mostra verdadeiramente o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo e praticando. Quantas vezes, queridos, nós nos sentamos para falar mal de pessoas, nós nos sentamos para dissecar o caráter de alguém, nós sentamos ali para falar de A, B, C, porque fez isso, que falou aquilo, tentando até entrar nos propósitos e intenções da pessoa, comendo a carne da pessoa ali. Quantas vezes, queridos? Mas em nome de Jesus, há libertação para mim e para você. Em nome de Jesus, há perdão e há poder no sangue de Jesus para nos livrar disso, dessa maldição. Há poder em Cristo Jesus. Porque tem um texto de Jones que ele fala assim, ó: por que você não vê os dons espirituais na igreja adventista? Né? Então, o dom de línguas, por exemplo, por que não tem mais hoje? O que é o dom de línguas? Quando você prega e as pessoas de outras nacionalidades, elas ouvem na língua delas. Não é aquela baderna que a gente vê muitas vezes por aí, né? Não é aquela confusão que a gente vê por aí. Não, mas o verdadeiro dom de línguas é quando Deus até lhe dá o poder de você falar uma língua que você nem nunca estudou. Mas sabe por que nós não recebemos muitas vezes isso hoje, até para pregar a mensagem do terceiro anjo? Jones fala isso, ele fala assim, ó: por que Deus lhe daria o dom de línguas se quando você fala uma língua só, você já usa ela para difamar o próximo? Se Deus te der o dom de língua, você vai difamar o próximo em várias línguas. Entende? Por que Deus não pode lhe dar o dom de línguas? Porque já pensou, se o Espírito Santo vai descer, Ellen White fala, com 10 vezes mais poder do que no Pentecoste, imagine você tendo 10 vezes mais poder de fofocar se o Espírito descer sobre você. Porque ele só vai potencializar o que está dentro de você. A chuva serolha só faz isso. Já pensou isso? Se ele vier para potencializar tudo que está dentro de você, e aquilo que está dentro de você, que você carrega, vai ficar 10 vezes mais forte. Imagine. Isso é muito sério. Então, por isso que Deus, antes de derramar a chuva serôdia, o que ele faz? Ele derrama a chuva temporã.
para limpar você, para quando a chuva serôdia descer, não tem nada de ruim ali dentro de você. Seu coração vai estar limpo, você vai estar com o coração purificado, você vai estar justo, íntegro e santo em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, queridos. Essa é a vontade de Deus. Mas você percebe que esses pecados são os que nós mais vemos no povo de Deus? Essas coisas são as coisas que mais acontecem, são coisas cotidianas. O que é que Jesus vem fazer? Jesus vem dizer assim, ó, eu vim limpar toda essa sujeira. Eu vim limpar isso aí tudo. E que em nome de Jesus, queridos, Jesus faça essa obra em mim e em você. Que Jesus, ele opere verdadeiramente isso, porque, como nós falamos no início, isso é muito mais perigoso se todo o exército da Rússia entrasse hoje no Brasil. Mas se você tivesse com o coração puro, nada disso seria tão, tão, tão violento do que o seu coração maligno. Percebe? Por isso que o salmista fala assim, ó, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Por quê? Porque ele estava em paz com Deus. E ele sabia que Deus poderia dar o livramento a ele. Percebe? Agora, se você estiver na roça, em paz, tranquilo, sem ninguém lhe perturbando, e você estiver em pecado, você está numa condição extremamente pior do que quem mora na faixa de Gaza. Entende isso? Você está numa condição extremamente pior. Você está numa condição muito mais terrível e muito mais perigosa do que quem mora na faixa de Gaza, queridos. Então, que Deus nos ajude a aproveitarmos o tempo que temos ainda com Jesus para buscá-lo mais, para que ele nos transforme mais, para que ele opere em nós o seu querer e o seu realizar. E esse capítulo, queridos, você viu quão sério ele é, né? Quão forte ele é, e que Deus santifique nossos lábios para só falarmos palavras de graça, para só falarmos o que edifica, para realmente estarmos atentos a esses perigos. O perigo maior, ele nos ronda todos os dias. A falta de desejo de ler a Bíblia, a falta de desejo de orar. Quando você não sente que deve orar, você fica sem vontade e você realmente nem ora. Você deixa aquilo passar. Não. Ellen White fala assim, ó, quando você sente que você está com menos vontade de orar, é agora que você tem que tirar tempo para orar. Entende? Para que você dissipe as trevas do maligno. Então, queridos, que Deus nos livre de sermos canibais. E que em nome de Jesus, Deus nos dê amor. Amor uns pelos outros. Que nós possamos verdadeiramente ansiar por uma renovação em nós e nos nossos irmãos. Orar pelos nossos irmãos. Para que Deus opere um milagre. Que assim seja, queridos. E que na nossa vida, todos nós que estamos aqui nessa live, que possamos experimentar isso seja em menor ou em maior grau em nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para a gente finalizar? Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, nós te suplicamos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, opere um milagre em nossa vida. Que o Senhor, Pai amado, limpe, Senhor, nossos lábios com o sangue de Cristo. Limpe, Senhor, nossa mente, Pai, com o sangue de Cristo, Senhor. Livra-nos, ó Pai, desses demônios, ó Pai, que muitas vezes nós mesmos abrigamos, ó Pai. Pai, expulsa todo espírito imundo que nós mesmos trouxemos, ó Pai, ao falar essas coisas, ao abrir nossos lábios, Senhor, para atrair os demônios. Nós queremos, ó Pai, a presença do Espírito Santo, tão somente, dos anjos do Senhor em nossa casa, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes, ó Pai, em que nós andamos de acordo com o nosso próprio pensamento, segundo a vaidade dos pensamentos, segundo a direção da carne, Senhor, e não segundo o Espírito. Mas nós pedimos que se cumpra em nós a palavra que está escrito: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que isso seja uma verdade em nossa vida, meu Deus. Que o Senhor nos transforme hoje, Pai. E que o Senhor opere, Senhor, o milagre da justificação pela fé em nós nesse momento. Que o Senhor sele nossa testa com o selo de Deus, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos que nossos olhos sejam abertos para aquilo que ainda não estamos vendo, que estamos fazendo, que está tirando o selo de Deus de nós. E que haja, Senhor, uma ressurreição espiritual em nós, meu Pai. E que haja, Senhor, verdadeiramente uma nova vida em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nós te clamamos porque não temos mais tanto tempo, Senhor. Nós temos pouco tempo, mas pouco tempo também já é suficiente, Pai. O Senhor pode fazer uma obra em menos de 10 dias, ó Pai. Por favor, Senhor, opere essa mudança em nosso coração e esse milagre. E que o Senhor coloque amor, Pai, onde existe ódio. Que o Senhor traga luz, ó Pai, onde só é trevas. E que o Senhor traga a sua presença, Pai, onde o maligno habitou, Pai amado. Onde abundou o pecado, superabunde a graça em nossa vida. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado.